lá. A Coab, como eu já falei, que é um projeto do governo civil-militar aqui no Brasil, né, do Banco Nacional de Habitação, BNH, ele se insere num contexto do chamado modernismo, né, da arquitetura moderna também, né, isso é importante situar, né, que começa a produzir de forma mais quantitativa moradias e moradias populares também, né, na maioria das vezes, sem se preocupar com a qualidade. Você produz em quantidade, não em qualidade. Isso é importante situar. Quer dizer, a classe média, abastada, né, a pequena burguesia tem acesso à moradia de qualidade. A classe trabalhadora, popular e periférica, acesso à moradia básica, básico do básico. Muitas vezes com habitações pequenas, né? Ao longo das décadas foram diminuindo o tamanho, né? Das tipologias, vamos assim dizer, né, desses modelos habitacionais. Nós ainda conseguimos aqui na Coab morar numa proporção, né, em apartamentos maiores ainda, de 52 metros quadrados, mas as habitações populares que foram feitas depois, em outros programas, né, mesmo pelo Minha Casa Minha Vida, você tem em torno aí de 43, 35 metros quadrados, quer dizer, muito minúsculo para famílias de trabalhadores e famílias numerosas, né? Então, muitas vezes, o que acontece? As construtoras, no geral, elas querem só lucrar. Então, elas não vão primar pela qualidade. Elas fazem aquilo que, no meio da arquitetura e do urbanismo, é chamado de projeto carimbo. O que é o projeto carimbo? É o mesmo projeto para todas as situações. Eles não gastam ou não investem em projetos para diversificar os projetos e as tipologias. É a mesma tipologia para todos os lugares. É por isso que a gente vai ver esse padrão da Coab em várias periferias, né? Então você tem aqui a Coab 2 de Itaquera, que foi a segunda Coab, a Coab 1, Arthur Alvim, né? Aí você tem depois Cidade Tiradentes. A Cidade Tiradentes é um complexo de vários conjuntos habitacionais, que demonstra exatamente isso, né? Que foi um projeto de expansão da moradia popular feita com recursos do trabalhador, o FGTS, mas conduzida como política pública do governo civil-militares. E quem realizou isso foram as construtoras que apoiaram o regime militar. Então isso é muito importante enfatizar, né? Então o BNH ele existiu por cerca de 20 e poucos anos, né? Ele foi criado em 64, foi extinto em 1986. O BNH, nesses 20 e poucos anos, né? 22 anos de existência do BNH, produziu-se algo em torno de um pouco mais de 2 milhões de unidades habitacionais, contando apartamentos e casas, produzidas pelo BNH, pelas Coabs. Foi entregue à população trabalhadora, tanto de mais baixa renda, que não foram todos, mas também de uma classe média. A Coab produziu muito para a classe média, porque é onde as construtoras ganham mais, né? Produzir para a classe média, quando você produz para o mercado, e aí isso é um dado importante, né? Que é importante trazer, né? Ao se produzir pelo mercado, o que as construtoras focam? Por que elas focam na classe média? Porque a classe média consegue financiar a moradia, certo? E eles conseguem lucrar mais, né? E aí, quem recebe até 3 salários mínimos não consegue financiar no mercado. E aí precisa de políticas públicas, precisa de políticas habitacionais. Então o BNH foi a primeira política habitacional criada por um governo civil-militar que precisava dar respostas à classe trabalhadora em decorrência da Revolução Cubana. Quer dizer, a Revolução Cubana eles fizeram um processo radical de reforma urbana. As pessoas que tinham 5 casas, por exemplo, escolha uma casa para morar, porque as outras casas vão ser destinadas às pessoas que precisam morar. Então a Revolução Cubana fez uma reforma urbana radical, né? E isso impactou em toda a América Latina. Por quê? Aí a gente volta à importância da ocupação, e no caso aí a ocupação de moradia, que se morar virou um privilégio, ocupar se torna um direito. Então essa é a frase mote dos movimentos de moradia, que começam a se organizar, começam a realizar ocupações de terra, começam a autoconstruir as suas moradias. Por quê? Porque os conjuntos habitacionais não dão conta dessa enorme demanda, dessa enorme migração campo-cidade, a migração, né, do norte e nordeste, de outras regiões do Brasil para São Paulo, onde as fábricas, né, a industrialização pesada estava mais concentrada. Você concentra o quê? Grandes indústrias,
grande capital está concentrado aqui, lógico, você vai concentrar o quê? Trabalhadores. Trabalhadores que vão migrar para melhores condições de vida e eles precisam morar em algum lugar. Então os conjuntos habitacionais não dão conta e aí é a periferização da cidade. Começam a autoconstruir as suas moradias e vão expandindo novos bairros, né? Então você tem esse misto de conjuntos habitacionais, autoconstrução. Da autoconstrução nasce um movimento importante nos anos 80, o movimento de moradia. Você tem o movimento de reforma urbana também no Brasil, que foi muito importante, é muito importante até hoje. Você tem o movimento de arquitetos e urbanistas que vão criar assessorias técnicas. Então eu falo por experiência que eu trabalhei durante 10 anos diretamente numa assessoria técnica, que é a Usina, né, o Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado. Inclusive a convite do Tiaraju, parceiro, na época ele trabalhava lá, fui trabalhar lá, ele saiu, eu continuei, fiquei 10 anos lá. E a Usina e outras assessorias técnicas no boom dos mutirões populares. Final dos anos 80, aí o governo da Heloísa Erundina acolheu esse movimento, né, dos mutirões populares. Então dá um salto, né? Qual que é o salto? Recursos públicos para fazer moradia popular por autogestão. Então a classe trabalhadora produzindo projeto de moradia com as assessorias técnicas com recurso público. Então você consegue superar a condição da autoconstrução, que é você fazer só com recursos próprios, né? Mas não supera o quê? O sobretrabalho. O que é o sobretrabalho? Você tem que trabalhar os finais de semana no mutirão. Quer dizer, o trabalhador já trabalha na semana, né? Tem baixos salários, então isso faz com que ele não tenha acesso ao mercado de moradia, porque as construtoras só financiam acima de 3 salários mínimos. Se você ganha um salário mínimo, você não vai conseguir financiar no mercado. Só para vocês terem uma ideia, até recentemente, 2018, dados da Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional no Brasil estava sendo estimado em torno de 5,5 milhões de moradias que precisavam ser feitas. Isso já com o programa Minha Casa Minha Vida. 5 milhões e meio. Sabe quantos imóveis vazios haviam no Brasil no mesmo período? Né? Imagino que ninguém tem ideia. 7 milhões e 200 mil imóveis. Quer dizer, tem mais imóveis vazios do que o déficit habitacional. Quer dizer, numa outra sociedade, numa outra forma de organização social, por exemplo, socialista, numa canetada você resolve o problema da moradia. Porque você tem que enfrentar a questão da propriedade. E aí a gente volta a um ponto que é muito importante. No Brasil, desde a Lei de Terra de 1850, que torna a terra propriedade privada, que ela passa a ser comprada e vendida, não há um reconhecimento da posse. É por isso que depois da Constituição de 88 foi importante criar o uso capião como um reconhecimento da posse. Se a pessoa está há mais de 5 anos tendo a posse de um terreno, ela tem alguns direitos, né? Isso é muito recente. Mas pense que o que pesa é a propriedade. A propriedade privada, seja da terra e, nesse caso, seja do imóvel, a moradia, o imóvel como moradia. E aí a gente tem uma contradição entre o direito à moradia e o direito à propriedade privada. Está numa contradição que no Brasil, né, você tem prioriza-se o direito à propriedade, mas não se prioriza tanto, se prioriza muito pouco o direito à moradia. E é isso que está em contradição, porque a legislação reconhece o direito à propriedade, né? E ela atua, e os juízes atuam nisso, por isso a reintegração de posse. A pessoa se apossa de algo, ela sofre uma reintegração de posse, ela tem que sair daquele lugar que ela se apossou, não se reconhece a posse. Então é um mecanismo jurídico aí muito complexo, mas que sempre favorece a questão da propriedade. Por isso que ocupar se tornou um direito, né? Os movimentos de ocupação cultural, mas também a ocupação cultural vem da ocupação da moradia. Começa com os movimentos de moradia, ocupando terras, ocupando imóveis abandonados, os movimentos, né, de moradia que atuam no centro da cidade, que é muito importante, né, porque ocupam imóveis abandonados, imóveis vazios e moram perto do trabalho. Que é aí que está o grande ponto. Morar no conjunto habitacional como a Coab 2, Cidade de Tiradentes, implica no quê? Você morar longe do centro da cidade. Morar nos chamados bairros dormitórios, que hoje já não são só apenas bairros dormitórios. As pessoas vivem aqui, produzem arte e cultura aqui também, né? Mas foram pensados para ser bairros dormitório. O trabalhador vai para lá para dormir apenas e no dia seguinte volta ao trabalho para continuar a produção capitalista, né? Então esse é o ponto, né? O deslocamento, o tempo de deslocamento. A maior segregação que existe
nas metrópoles, na metrópole de cidade, é a distância, é o tempo de deslocamento. Então, quem mais se desloca são os trabalhadores de mais baixa renda que vivem nas bordas, que vivem nas periferias, onde a renda da terra é mais barata, onde ele consegue pagar o aluguel, onde ele consegue ocupar uma terra e autoconstruir, ou onde ele consegue morar no conjunto habitacional. Então esse é o ponto, né, quando a gente está falando de direito à cidade. O direito à cidade ao trabalhador. Quer dizer, o trabalhador se apropriar do bairro que vive, se apropriar da cidade que vive e, de certa maneira, também ter acesso ao emprego, à educação, à saúde. Nós não temos uma universidade pública aqui na Coab 2 só recentemente com a Unifesp, que ainda é um campus que está em implantação, né? A Universidade Federal de São Paulo, aqui em Itaquera, né? Na região do Parque do Carmo. Então é muito recente, né? A Unifesp, aí 2016, 2017, quer dizer, uma universidade pública, e a USP Leste, que está lá no Hermelino Matarazzo, aqueles lados lá do Hermelino, né? Do outro lado lá, tá bem longe daqui também, né? Então, é disso que se trata, né? Quando a gente está falando que é morar na periferia, encarar longas distâncias, né? Porque você vai morar onde você consegue morar, onde você consegue pagar o aluguel, ou se você conseguiu fazer um cadastro na prefeitura, saiu a moradia, né? No caso aqui é Coab. Bate o tambor, ai, oi, oi, e treme o chão, que a favela é um mirante desse povo, a fortaleza de uma gente em união.